Vou contar para vocês um pouco da minha história, tá? E como tudo se deu, como a minha formação aconteceu e como eu me desenvolvi na carreira de preparador físico. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a B Sport, que é a marca que me veste, né? Que me patrocina e também veste os meus atletas. Muito obrigado aí ao Bruno, a Dani, pela parceria de longa data. Então, eu costumo falar para os meus colegas, amigos, auxiliares que estão em formação ainda, alunos da faculdade, que tudo que a gente faz contribui para a nossa formação e caracterização, né? E isso te torna único. Muitas vezes a gente não tem ideia do que vai acontecer e de como nós vamos utilizar aquilo na nossa carreira. E acontece de fazermos coisas que às vezes não tem nada a ver com a profissão, mas que lá na frente a gente vai ter aquilo como aliado e muitas vezes diferente dos outros profissionais, tendo a oportunidade inclusive de se tornar mais requisitado em função das suas habilidades, da sua formação. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho muitas coisas da minha infância e da minha formação na adolescência como atleta que eu carrego até hoje, que eu utilizo na carreira. A persistência, a forma com que eu era estimulado a buscar e a competir. Lá em Mineiros, minha cidade natal, então desde o incentivo dos meus pais, do meu pai, principalmente me levando para jogos, né, ainda criança, sem entender muita coisa. Depois o incentivo da minha mãe em práticas de esporte, em campeonatos, que sempre era feito com que a gente participasse, abria mão de férias, de tudo para disputar campeonatos, torneios regionais, torneios estaduais. E o MEC, né, o Mineiros Esporte Clube, que é o time da cidade também, teve um momento muito importante na minha adolescência, e era um time muito forte na época, então chegava nas finais dos estaduais e a gente ia para o estádio também, meu pai me levava, e isso tudo contribuiu para a formação. E aí vem outras coisas que a gente não entende quando é jovem, né? E nem sabe muitas vezes que caminho vamos tomar. A capacitação quanto a línguas, né? Estudo de outras línguas, musicalidade, estudar música, e como tudo isso está associado ao esporte, né? Línguas, importante, fundamental talvez para estudos de artigos recentes, então muitos deles vêm em outra língua. Morar fora também, como eu tive a oportunidade algumas vezes, você precisa ter acesso a outras línguas, principalmente o inglês. A música como instrumento motivacional para o atleta, como instrumento também de concentração, de foco, tudo isso tem como, né? E eu utilizo muito no meu trabalho, e são coisas que foram alimentadas e foram estimuladas pela primeira vez lá na infância e na adolescência. Passado esse momento, eu vim para Goiânia e aí eu trago outro ensinamento. Eu tive um momento muito ruim em Mineiros, ali com 15 anos de idade, focado demais em esporte, em diversão também. Eu fui reprovado, né? Bombei ali na 8ª série, e isso me envergonhou de tal forma que eu fiz um pacto comigo mesmo e falei que a partir daquele momento eu seria o melhor naquilo que eu fizesse e que eu não abriria mão mais de ser envergonhado nos estudos também. Então, de um aluno mediano que eu era até então, eu me tornei um aluno de destaque a partir daquele momento, sempre já em Goiânia, né? Sempre entre os primeiros da sala, sempre estudando muito, me dedicando muito para que ficasse em primeiro lugar em todos os boletins, né? Quando saíam as notas e a classificação. E assim eu fiz até na faculdade também, da mesma forma, buscando sempre ser o que mais estudava, o que mais se dedicava, independente das outras coisas que eu fazia, mas que na escola eu não abria mão de ser o melhor. E isso foi criando um hábito muito saudável, né?
Minha mãe sempre leu muito, e uma das coisas que me marcam muito assim, a infância e a adolescência é a prateleira de livros que minha mãe tinha em casa e o hábito de ler que ela tinha, a gente sempre havia com isso. Então eu adquiri esse hábito e, além de estudar, comecei a gostar de ler e comecei a ler tudo, livros técnicos, romance, autoajuda, biografias, vendas, né? Então tudo isso tem muito a ver com a preparação física, com a venda da imagem, com a construção de uma personalidade, e criei uma meta. Certa vez eu vi que europeus liam em média 30 livros ao ano, algo nesse sentido assim, e que os brasileiros liam em média 10 livros por ano, que eu já achava muito pelo que eu via. Mas eu falei, eu vou bater os europeus, então eu vou passar a ler mais do que eles. E durante uns 10 anos isso foi um foco que eu tinha, e eu muitas vezes estava lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo. E isso foi me dando a condição, né, de aprender muito sobre preparação física e todas as suas nuances, sobre força, velocidade, flexibilidade, testes, jogo. Destrinchei bem mesmo a preparação física e o futebol. E isso, conforme o tempo se passou, foi se tornando uma das bases mais importantes que eu podia ter feito para me tornar um preparador físico de futebol profissional. A primeira pós-graduação que eu tive, eu não a tive em diploma, mas até hoje tenho convicção que foi o maior ensinamento que eu poderia receber, o que eu recebi do Luiz César Martins, o Cezinha. Já falei dele outras vezes nas lives. O Cezinha infelizmente faleceu no voo da Chapecoense e deixou um buraco gigante na nossa vida, né, como amigo, sempre muito presente, e na minha carreira também. Eu tenho uma história bem recente com o Cezinha. Um dia antes do voo a gente se falou tarde da noite, já próximo do horário do voo. Eu tinha acabado de voltar da Arábia Saudita, e a minha volta da Arábia foi ele que me ajudou a voltar, por causa da dificuldade lá dos trâmites normais de visto, passaporte do clube, e eu tinha uma proposta do Avaí, não podia perder essa proposta. O Cezinha e a Fabi, sua esposa, né, tinham uma agência de turismo e agilizaram tudo para que eu voltasse o mais rápido possível e pudesse trabalhar no Avaí. Então, assim, as histórias com o Cezinha são sempre muito marcantes, e no início da carreira eu tive a grande oportunidade de conhecê-lo no Goiás Esporte Clube. Ele, como fisiologista, que prestava consultoria no Goiás na época, a convite do Hélio, né, Hélio dos Anjos, e a gente fez uma grande amizade, e logo vi no Cezinha um grande professor. Então o Cezinha começou a abrir minha mente em relação à fisiologia do exercício e me encher de dúvidas, né, porque dizem que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, e é exatamente essa a ideia que a gente tem quando estuda muito mesmo, porque você vai enchendo-se de dúvida e vai ficando cada vez mais interessante o estudo. E o Cezinha me deu a oportunidade de tirar as dúvidas com ele. Então ele me passava metas para estudar, livros para estudar, assuntos para estudar, e eu estudava durante uma semana, e toda sexta-feira eu ligava para ele à noite, quando eu já terminava o trabalho, e a gente ficava 1, 2 horas no telefone, e numa época que o telefone era caro, e esse era o meu investimento de conhecimento. E ele me tirava todas as dúvidas que eu anotava nos livros e nos assuntos que ele mandava eu ler. E assim eu passei 1 ano estudando e aprendendo com o Cezinha, e simplesmente me vi outro profissional depois desse momento, tendo, além da expertise, do conhecimento que eu já havia adquirido no início da carreira ali, observando os profissionais com quem eu trabalhei, principalmente o Robson Gomes, mas agora eu entendi o porquê de cada treino que era aplicado pelo Robson e pelos outros profissionais e colegas que eu tive a oportunidade de observar.
Então, o estudo que veio lá do início mesmo, de um tropeço, vamos assim dizer, de um momento ruim, se transformou num grande aliado da minha profissão, da minha pessoa, né? Sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos e que sempre busquei muito me antenar nas novidades e me atualizar em todos os sentidos, principalmente relacionado à preparação física do futebol. Eu tive um início de carreira muito polêmico e talvez esse seja o assunto mais delicado para se tratar. É difícil falar de si mesmo, né? Tanto a favor quanto contra, mas eu nunca me escondi dos meus erros, das minhas dificuldades, dos meus problemas, né? Como todos têm. Muitas vezes eu exponho os meus problemas sem medo, faz parte, mas enfim, eu tive um início de carreira muito polêmico, muito polêmico. Eu sempre me identifiquei muito com pessoas autênticas, que falam o que pensam, e essas pessoas, como eu, muitas vezes se dão mal, porque se pontuam, né, se posicionam em locais, em maneiras que às vezes as outras pessoas não querem ouvir. Ao longo da vida e da carreira, é claro que eu busquei ajuda no sentido de ser mais assertivo e saber como falar, quando falar, com quem falar. Isso é muito importante para a carreira, muito importante. Então, lá no Goiás, eu saí do Goiás por uma briga, numa pelada de futebol, da comissão técnica contra os diretores, filhos de diretores, e nessa ocasião, eu e o atual presidente do Goiás, inclusive, brigamos, né? Dei um carrinho, ele revidou, ele me agrediu, eu revidei, enfim, algo de pelada, mas que é raro também, mas aconteceu na pelada, e que marcou toda a minha carreira, marcou tanto ao ponto de até hoje as pessoas falarem sobre isso, como se depois de mais de 10 títulos na carreira e ótimos trabalhos e grandes experiências aí pelo mundo todo, eu ainda fosse aquela pessoa que brigou lá no meu primeiro ano de carreira. Mas enfim, são marcas que a gente carrega, né? E como dizia minha afinada sogra aí, fama de rico e de bravo a gente não precisa tirar não, que é boa, nem que você seja pobre e manso, né? É mais ou menos desse tipo. Eu não fico também me justificando demais não para as pessoas, até porque quem me conhece, quem realmente importa, me acompanha, está mais próximo de mim, sabe como eu sou, autêntico mesmo, intenso naquilo que eu faço, dedicado, mas tive um início de carreira bem polêmico, e a maioria das minhas polêmicas sempre no estado de Goiás, que é o pior. Aí tive outra situação no Vila Nova, né? Logo no início do Vila e Goiás sempre tinham muitas brigas na base, né? Que foi onde eu iniciei no Goiás, e a base sempre tinha muita briga, o número de segurança sempre é menor, o policiamento sempre é menor, e próximo da minha saída do Goiás teve uma briga campal entre Goiás e Vila Nova na Serrinha, todos os atletas brigaram e tudo, e eu sequer participei da briga. Mas quando eu cheguei no Goiás, uns 6 meses, no Vila, melhor dizendo, uns 6 meses depois dessa briga, o treinador que era do Vila na ocasião da briga estava ainda no Vila e tentou me agredir dentro de um vestiário na saída dos atletas do profissional. Eu era um dos últimos. Ele tentou me agredir dizendo que eu não era bem-vindo ali e que na briga eu fiz parte da briga e coisa e tal. Então assim, eu me segurei porque eu sabia que eu não podia brigar novamente para não carregar essa marca, né, que eu já queria apagar desde então, e várias tentativas e vários momentos as possibilidades vinham e, vamos dizer assim, o diabo tentava para tentar me tirar, né, do equilíbrio. Antes disso mesmo, antes de me desse, eu passei talvez uma das barreiras ou das adversidades ou das tentativas, né,
assim, mais difíceis da minha carreira, e esse, sem dúvida nenhuma, é o pior treinador que eu trabalhei na minha vida. Na verdade, ele não é treinador, então nem vale considerar isso. Ele é um cronista esportivo que tentou ser treinador na época, e a única coisa que ele queria era fazer 2 toques e brincar de futebol. Mas na imprensa, ele, né, usa dos seus conhecimentos como atleta e tem notoriedade em função do atleta que ele foi, mas que como treinador ele não tinha cacoete nenhum, e jeito de lidar com ninguém também ele tinha. Eu, numa pré-temporada, logo que saí do Goiás por causa dessa briga, fui para o Anápolis, e no Anápolis nós fomos fazer pré-temporada em Pirenópolis. Eu, com a alergia que tenho até hoje, nos casarões de Pirenópolis, já teria dificuldade de qualquer forma. Só que ele foi para um lugar que faltou um quarto, uma cama, e ele me pôs para dormir no chão, num quarto de outros 2 integrantes da comissão. Eu dormi a primeira noite, naturalmente já acordei com muita alergia nos olhos e coriza e coisa e tal, passei o dia mal. A partir desse dia eu dormi outros 15 dias na praça da cidade, mas eu falei, não vou dar o braço a torcer, não vou reclamar e não vou brigar, porque daqui eu não saio brigado, porque senão a fama aí vai se alastrar, né? Porque ninguém vai falar do que aconteceu, mas vai falar, pô, brigou no Goiás, agora brigou no Anápolis. Então ele é o brigão, e assim as portas com certeza se fechariam, independente do trabalho que eu vinha desenvolvendo. Graças a Deus, eu já contei isso outras vezes, eu saí do Anápolis na 4ª rodada e fui para Anapolina, e Deus é tão grande e me honrou de tal forma que naquela ocasião, 2001, se não me falha a memória, exatamente isso, 2001, a gente fez a maior sequência de vitórias do Campeonato Goiano até então, né? E depois a Anapolina perdeu, com nenhuma vitória depois que eu cheguei, nenhuma derrota, melhor dizendo, depois que eu cheguei. A gente perdeu a semifinal para o Vila, e num quadrangular final a gente perdeu o último jogo do quadrangular da fase semifinal para ir para a final, né? Que aí tinha os 2 finalistas, e a gente perdeu, e eu fui premiado ainda de ir para o Vila após esse jogo. Ainda fiz a final pelo Vila, que foi Vila e Goiás, e o Vila foi campeão. Mas enfim, são histórias que vocês veem em 2000, 2001, e eu sempre estive envolvido nessas polêmicas. E depois no Vila, em 2005, novamente, de surpresa lá, uma outra briga, que é a briga do bolo aí, que todo mundo fala muitas vezes, porque as primeiras fotos que o fotógrafo do jornal conseguiu fazer foram as minhas, então marcou como se eu fosse o responsável por tudo. Mas enfim, foi uma ocasião de um protesto que a torcida do Vila Nova não quis fazer, e o jornal da cidade optou em armar e fazer o protesto por si só. Carregou um bolo de 2 anos que o Vila não ganhava fora de casa, na Série B, e foi ao nosso treino bater fotos, cantar parabéns junto com os torcedores que assistiam o treino. E isso virou uma briga, primeiro com esse integrante, né? Eu participei derrubando o bolo, né? E essas foram as fotos que saíram. Depois a briga se estendeu com os atletas, e na sequência a torcida organizada chegou e veio para dentro do campo e virou uma briga campal. Enfim, para vocês verem que então realmente eu tive situações de envolvimento, e isso marcou muito minha carreira. Mas, como eu falei, eu nunca fugi do que eu pensava, do que eu achava certo, e digo com muita convicção, eu não sou de procurar briga, mas eu não saio nem fujo da briga. Hoje talvez eu fugiria, desde quando eu tive meus filhos eu mudei bastante, eu fugiria sim, mas que antigamente eu tendo convicção que valia a pena, eu brigava por qualquer colega, por qualquer entidade, por qualquer ocasião que valesse a pena defender os meus ideais, ou da entidade que eu estivesse defendendo, ou do colega que eu estivesse defendendo. Mas isso me marcou negativamente. Eu não sou essa pessoa nervosa, eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa tranquila, mas eu sou também uma pessoa que tem sangue vermelho, e não de barata, faz parte.
tá? E essa reconstrução da carreira se tornou fundamental para que eu desse sequência e tivesse sucesso na carreira que eu pretendia construir. Então, o que eu fiz? Foi procurar ajuda profissional. E eu encontrei uma profissional que se tornou uma grande amiga até hoje, porque ela realmente conduziu minha vida e minha carreira por mais de 10 anos. E vira e mexe ainda a consulto. Então eu fui atrás de uma psicóloga do esporte e que ela tratasse exatamente essa questão da pressão, da cobrança, da crítica, das situações inesperadas que eu ia enfrentar dali adiante, para que eu realmente me consolidasse como um profissional capaz, mais equilibrado também, e que soubesse sair das situações, das armadilhas que a profissão poderia impor, né? Que o futebol tem muito essa questão da agressividade, muitas vezes tem as questões inesperadas de torcedor. Nós já passamos por situações inúmeras. Em Porto Alegre, o cara jogou éter na minha cara, outro bateu uma vassoura na minha boca, torcedor. Então, você tem de tudo. Torcida que, né, no Fortaleza lá provocava a gente na praia, e você tem que ter o equilíbrio, e eu busquei essa ajuda para conseguir me manter na carreira mesmo diante dessas adversidades. A carreira progrediu, né? Graças a Deus tive um início muito importante, fundamental, o encontro, a amizade, a oportunidade me dada pelo Hélio dos Anjos, né? Vale aqui falar também do Adilson Fernandes, foi um treinador que o Hélio me apresentou, que ele trouxe para o Goiás e que me deu grandes oportunidades no início, me levando para alguns clubes e principalmente me ensinando coisas que serviram para a minha carreira inteira. Eu digo até que o Adilson me moldou antes de trabalhar com o Hélio. Então me moldou no comportamento, na postura, em todos os sentidos. O Adilson, o Robson, desde a forma de se vestir, de falar, como se preparar para um treino, como se preparar para um jogo, como se portar, né? Diante de cada uma das situações que a profissão impunha para a gente. E isso fez com que, quando eu tivesse a primeira oportunidade com ela, que foi ali em 2002, a gente trabalhou um pouquinho, já plantei mais um pouco de semente ali, porque a gente já tinha se conhecido no Goiás e trabalhado no Goiás. E depois, em 2003, na verdade, a gente já passou a trabalhar por um tempo maior no Sport Recife, depois Fortaleza, depois Bahia, depois Juventude, São Caetano. E a gente se separa novamente, e nesse período aí a gente já ganhou um título, perdeu 2 finais, vamos assim dizer, até 2005, né? Aí vem 2005, o Vila bate campeão e eu chego na sequência do Brasileiro, e depois eu voltei a trabalhar com o Hélio em 2007, se não me engano. Não, aí a gente fica um tempo parado, porque o Hélio foi para a Arábia, e eu voltei para o Fortaleza, é isso mesmo. Então eu volto para o Fortaleza em função dos trabalhos que eu já tinha realizado lá, em 3 oportunidades seguidas, né? Foram 2004, 2005 e 2006, isso. E aí eu volto em 2007, deixo o Vila e vou para lá. E de lá eu venho eu saio e vou fazer um estágio no Corinthians, e já contei essa história anteriormente. Eu saio do Corinthians após um estágio ali com o Mano, na época era o Fábio, né, Masqueridian, e o Mauri, né, Antônio Carlos era o diretor de futebol. Eu saio dali e já vou para a Coreia, né, a convite da Cecília, uma coreana que foi lá atrás do Mano para indicação de um profissional, e ele me indicou. Através do Mauri, né, me ligaram, e outro dia eu já acertei e fui embora. Então essa foi a minha primeira oportunidade fora do país. Eu volto para a Coreia depois. Na Coreia eu sempre fui sozinho, né, sem comissão, então comissão toda estrangeira, muito difícil de adaptar em todos os sentidos, porque a Coreia, eu digo que é como se você saísse do planeta,
para nós aqui ocidentais, você chega num mundo totalmente diferente, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Você chega do aeroporto, já é um choque, porque você sai do calor brasileiro, passa ali na Europa, dá uma esfriadinha, você chega lá, você entrou no congelamento. Aí já vem, meu primeiro contato com um time coreano foi saindo de uma sauna. Eu já não entendi porque que eles estavam na sauna. E é normal, eles saem, os clubes que não têm a sauna dentro do clube, saem do treinamento, do CT e vão para alguma sauna, depois da sauna que eles estão liberados. Então eu encontrei os atletas todos saindo ali da sauna e pro jantar. E no jantar eu tive vontade de vir embora no primeiro dia que eu cheguei. Eu falei, não consigo isso daqui. Tudo, o cheiro da comida era diferente, o jeito do coreano comer é assustador, assustador. Para vocês terem ideia, não tem pratos, né, individuais, então eles compartilham tudo, botam uma panela de sopa ali no meio da mesa e todo mundo com a mesma colher come naquela panela. Ou, um exemplo, colocava lá um polvo lá, se corta o polvo, cada um pega um pedacinho que cortou e molha nos bolhos que tem na mesa, né, para comer. E tudo muito diferente, a comida é diferente, a língua é diferente, o frio e os métodos de treinamento. Nesse primeiro clube que eu fui, não existiu nenhum treino com menos de 3 horas. Eu congelava todos os treinos. Nossa, era muito difícil. Era um desafio a cada dia aguentar 3 horas. E eu fazia de tudo. Eu corria no começo, aí o suor congelava, aí eu voltava a correr, aí eu cansava, não aguentava correr mais, aí o frio tomava conta. Eu só queria chegar em casa quando acabava os treinos, de tão frio que eu sentia. As outras 2 vezes que eu fui para o mundo árabe, um para os Emirados Árabes e outro para a Arábia Saudita, muita gente não entende, né, quando se fala mundo árabe são os países que têm costumes e falam a língua árabe, mas o mundo árabe existem em vários continentes, inclusive, né? Você tem árabe na África, na Ásia, até na Europa você tem um pouco na Turquia. Então, talvez a Turquia seja a entrada europeia assim, mais comum para se entrar no mundo árabe. E eu trabalhei em 2 países lá, uma vez nos Emirados, no Al Nasser, com o Hélio também, e no Nagiran, na Arábia Saudita, um país também muito diferente, mas que o choque já não é tão grande. Tanto os Emirados quanto a Arábia também são muito diferentes, mas você já encontra coisas parecidas, você já encontra um refrigerante parecido, uma comida parecida. Por exemplo, você tem um McDonald's para ir na Arábia Saudita, aí você vai e come algum sanduíche que existe igual no Brasil, mas na Coreia nem isso tem, não existe os mesmos sanduíches, os que tem parecidos são muito apimentados, muito apimentados. Era muito difícil. Eu cheguei a perder 10 quilos nos primeiros 3 meses na Coreia, ao ponto do clube me ofertar um valor a mais do meu salário para que eu buscasse os melhores restaurantes da cidade, ou aqueles que eu conseguia comer melhor para eu me recuperar, porque eu estava ficando fraco já. Então é um choque cultural gigantesco e hoje assim, muito valioso, né? Eu dou muito valor a tudo isso que eu vivi, porque me ajudou, acabou me ajudando na construção, na formação como profissional. E as experiências positivas demais em relação a métodos de treino, algumas coisas bem diferentes e algumas convicções também do poder que a gente tem como atletas na parte técnica, na parte do drible, do improviso, que é muito peculiar da nossa cultura. E lá nós víamos um povo coreano que não tem essa mesma liberdade, vamos dizer, de jogar, que é um pouco da cultura deles, né, de hierarquia, de se respeitar, arrisca tudo aquilo que preconiza ou a cultura ou que se idealiza o líder, né? Então são muito como que eu posso me fugiu a palavra, mas assim, são muito metódicos e retos e únicos naquilo que se é proposto, mas por outro lado tem uma técnica apuradíssima. Jogadores coreanos têm passes bons com ambas as pernas, domínios com muita qualidade, passes curtos, passes longos, cabeceios, eles têm a parte técnica muito apurada.
E se trabalha de uma forma muito mais exigente também desde o início. Não tem a periodização que a gente faz no Brasil, respeitando as faixas etárias das crianças. Lá não tem nada disso, não tem nada disso. Meus filhos jogaram lá quando crianças e entrou para treino, entrou para se formar mais um atleta para servir o país quando for maior. E aí se treina realmente. Os atletas chegam na base, no nível técnico, chegam no profissional, no nível técnico muito, muito bom, por causa de tudo isso que é feito na sua formação. É muito diferente do que a gente vive no Brasil, mas é só como exemplificação aqui para que vocês entendam um pouco das minhas passagens e experiências aí fora do Brasil. Eu, ao longo da minha carreira, rodei pelo Brasil inteiro, tive algumas grandes oportunidades, alguns momentos muito, muito bons, outros nem tanto, algumas perdas de títulos marcantes que até hoje me fazem lembrar, e alguns momentos bem importantes também, que talvez, né, é o que mais nos qualificam como profissional. Eu rodei por todo o país, praticamente. Então, aqui no meu estado, no início da carreira, eu rodei alguns times do interior, né? Que eu trabalhei no Anápolis, Anapolina, no Itumbiara, e nos da capital eu trabalhei em todos, né? Além da Aparecidense, que também é do interior, mas é aqui na Grande Goiânia. E aí fui Gama e Brasiliense. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é de ter trabalhado em clubes médios do Brasil, mas nos seus melhores momentos das suas histórias, né? Então, o Brasiliense, que hoje está lá na 4ª divisão, eu trabalhei numa 2ª divisão lá. O Gama, eu trabalhei numa 1ª divisão. E assim, no eixo sul-sudeste ali também, né? São Paulo, São Caetano na 1ª divisão, Santo André na 1ª divisão e numa pré-temporada para Libertadores da América. Eu não participei da Libertadores porque fui para o Bahia, mas fiz parte da preparação para Libertadores. E aí nós vamos para o sul do país, que é uma região que eu trabalhei bastante também. No sul, Glória de Vacaria, que foi num momento de transição, de se reiniciar no Brasil após minha primeira ida para a Coreia, que é um detalhe bem importante também. Profissionais como a gente que trabalha com um ou outro treinador, quando você sai sozinho, como eu saí, o reinício é bem complicado. E eu vivi isso nesse momento de voltar para o Glória. Então eu reiniciei ali, fizemos um gaúcho bem interessante, mas depois aí tem o Juventude, né? O Juventude a gente ficou 1 temporada e meia, chegamos no meio de um brasileiro e tivemos a oportunidade de fazer o outro ano inteiro. E aí vem Santa Catarina, Paraná eu não trabalhei, mas Santa Catarina eu trabalhei no Avaí, no Joinville, eu vou esquecer algum com certeza. Em São Paulo, além do Santo André e São Caetano, Guarani, também numa 1ª divisão de Campeonato Brasileiro, no Rio São Paulo. E aí o Nordeste foi com certeza o lugar que eu mais trabalhei e que eu mais títulos obtive. Então fui campeão em quase todos os estados que eu trabalhei. Eu passei, se a gente for subindo ali, o Bahia a gente perdeu uma final incrível, que a gente tinha o título até uns 10 minutos para acabar o jogo e levamos um empate, porque o Vitória tinha melhor campanha, acabou campeão. Mas aí América de Natal campeão, depois de 9 anos sem sequer ganhar um título de turno, nós conseguimos o título lá. E depois vamos Fortaleza, são 2, Ceará, Copa do Nordeste, Sport Recife campeão e 3º no Brasileiro, e Náutico perdemos a final pro próprio Sport também, um jogo emblemático também, perdendo, desacreditado, vencemos o jogo e perdemos nos pênaltis, que é mais doído ainda. Aqui em Goiás, da mesma forma, tive a oportunidade de ser campeão pelo Vila uma vez, pelo Goiás outra, acesso pelo Vila, e perder uma final pela Aparecidense, né? Então isso também, então é um pouco da minha
da minha trajetória. Fora do país, a maior e melhor experiência foi uma Champions da Ásia que eu disputei com Suwon Samsung. Tive a oportunidade de conhecer parte da Ásia inteira e até da Oceania, porque na época o Sydney era da nossa chave, e isso foi me moldando, né? E esses títulos foi me dando know-how e me capacitando como profissional, sempre buscando aquilo que eu falei lá no início, estudar, me capacitar, e vendo sempre em que momento, em que local que eu estava dentro do mercado. Então eu sempre busquei fazer estágios, fazer um network legal com os preparadores físicos e treinadores que estavam em times maiores, visitar clubes, estagiar em clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Inter. Eu fui em todos esses clubes. Sempre que fazia a transição, eu trocava de clube, eu era demitido de algum clube, eu ia para algum desses locais, além dos cursos que a gente sempre fez para ir se capacitando. O futebol eu vi uma transição, né, que eu vivi essa transição, se tornando cada vez mais intenso, o volume de jogo aumentando, ao mesmo tempo a intensidade aumentando, a tecnologia chegando, e tudo isso a gente teve que acompanhar para se manter no mercado. Então isso é um pouquinho da minha trajetória, da minha história, e hoje eu fui o convidado da minha live, ou na verdade do meu vídeo. Espero que tenham gostado.